Eu vou dar o livro do Gustavo Torres Rebelo Horta, Urvarte, O Senhor do Tempo, da editora Del Rey. Meu nome é Nara. O que eu vejo assim, a preocupação minha, da minha família, amigos, quando a gente vai à praia, principalmente no litoral aqui, a gente vê muito haitiano, né? Trabalhando assim, subempregos, né? Então eu gostaria de saber assim, o que o governo tem feito para essa questão de emprego, assim, se eles têm dado emprego, porque não é só carteira de trabalho, né? Qual é o tipo de emprego, se o governo providencia isso aí, e em termos de manutenção, assim, de alimentação, subsídio, assim, para condição mínima, né? Uma moradia, etc. Como é que é encaminhado isso aí? Eu não sei nada a respeito disso aí, eu gostaria de saber. Obrigada. Se alguém quiser pensando, tá, eu vou passar. Então é bem essa questão da diferenciação, porque os refugiados têm uma ajuda mínima, né? É mínima, mas ela ainda existe, mas para a questão dos haitianos, como não são refugiados e não estão pela lei, né, 9474, eles não têm nenhum tipo de assessoria, assim. Tem das entidades que estão nas cidades, e muitas vezes entidades da igreja ou das universidades, como a gente que atua aqui. Eu faço parte do grupo do GAIRE, que é o Grupo de Assessoria Imigrantes e Refugiados da URGS, da Faculdade de Direito. E a gente atende tanto refugiados como imigrantes em geral, quanto os estudantes internacionais. Então, essa ajuda eles têm, assim, das entidades que se dispõem a isso, assim. O governo é bem isso, é documentação, e daí cada um por conta acaba conseguindo emprego, e daí com os haitianos também já está acontecendo, assim, de formar uma rede. Eu entrei pelo Acre, mas o meu primo, por exemplo, está no Rio Grande do Sul, ou tem um vizinho que foi para São Paulo. Daí eles vão indo bem naquela ideia de redes de imigração, né, que acaba acontecendo, mas é bem isso, assim, né? É vir para cá e começar a trabalhar para mandar dinheiro para a família, na maioria das vezes, por conta. O que tem também, e que, né, se espera que tenha sempre essa fiscalização também, né, de Ministério Público do Trabalho, que fiscalize também as condições que essas pessoas trabalham, porque a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes tem aquela ideia. Então, desesperados, precisando trabalhar, a gente pode explorar e ninguém vai dar conta disso. Então, tem que ter uma atenção. Mas, em questão, se o governo, ele regulariza só. Daí, a maioria das vezes, são as entidades da sociedade civil que já têm por missão trabalhar com o tema que acabam atuando. Rapidamente, lá no norte do Paraná e no Mato Grosso do Sul, também não há nenhuma entidade especificamente para ajudá-los. O que está acontecendo é o Ministério Público do Trabalho está desbaratando trabalho escravo em que eles estão sendo submetidos no interior do Mato Grosso do Sul, cidades como na fronteira. Isso. Agora o livro que eu vou dar de presente é da série Direito em Debate, Direito, Desenvolvimento e Justiça, do Bruno Salamana, que é o organizador, Direito, Economia, Textos Escolhidos. Seu nome e obrigada por estar participando. Ângela, sobre aquela questão do trabalho escravo, no primeiro contato que eles têm, no Acre, Mato Grosso do Sul, existe alguma preocupação da parte do governo de informar eles, ou fazer o cadastro das empresas que estão indo buscar esses haitianos, enfim, refugiados? Existe algum controle? No estado do Acre, na fronteira do Brasil, controle, o que aconteceu foi um mutirão do governo federal brasileiro, quando o número se acumulou em número muito grande e a imprensa começou a denunciar a formação de campos de refugiados, que na verdade também campos de refugiados, campos de haitianos e imigrantes na fronteira, e o governador do Acre foi à imprensa, até a imprensa internacional, para denunciar a questão e dizer que o estado do Acre não tinha condição de receber tanta gente, alguns estavam nas praças. Qual foi a solução mais fácil? Pela falta de uma política migratória brasileira mais consistente, de longo prazo, ele simplesmente encheu os ônibus de Rio Branco e enviou todos para São Paulo, sem avisar o governador de São Paulo e sem avisar o prefeito de São Paulo. E aí começou o bate-boca entre os dois governadores. Essa não é política que precisa resolver.
Quando houve isso, aí o governo federal foi ao Acre, foi na fronteira para tentar fazer um mutirão para regularizar os haitianos. Só queria comentar, para o Rio Grande do Sul também, inclusive a semana passada, essa semana chegou mais ônibus, né? E até aqui, quem está atuando aqui, está tentando formar assim, uma rede para trabalhar nisso, é o Comitê Estadual de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas do Tráfico de Pessoas aqui do Rio Grande do Sul e também da Prefeitura. E a gente sabe que tem muitos haitianos que estão no Centro Vida, aqui na Zona Norte de Porto Alegre, recebendo uma assistência emergencial, mas não tem nada pensado a longo prazo, assim. Infelizmente é bem isso, é a fragmentação mesmo de iniciativas para apagar incêndios, mas nada estruturado. Meu nome é Marta, sou advogada e eu quero saber qual a previsão de melhoria dessas políticas de refugiados, junto ao Congresso Nacional, junto ao Governo Federal, quem está trabalhando nesse sentido? Porque a gente tem milhões de refugiados. Tanto é que eu sou casada com um refugiado. Então é bem complicado. Em termos de papéis, Polícia Federal, um horror. Um horror. Obrigada, Marta. O ano passado, né, foi realizado, agora fez um ano e um mês, eu acho, a primeira Conferência Nacional de Migrações e Refúgio, né, a Comigrar, foi em São Paulo. Daí foi uma reunião de prefeituras, pessoas da assistência social, da sociedade civil, do Brasil inteiro, que foram lá também para pensar a longo prazo, né, esses temas. A nossa esperança, né, que nem eu tinha dito, para o caso dos refugiados especificamente, era que passasse esse projeto, né, de uma política de fato migratória, que foi feita por essa comissão de especialistas. A gente sabe que o projeto que foi votado agora lá na Câmara é o projeto do deputado Aloysio Nunes, né, que é do PSDB, que ele já é um projeto, assim, ó, não é igual ao projeto, à lei de 1980, mas ainda falta muita coisa também, né, pelo anseio que a gente tem, né. O ano passado foi isso, teve a Comigrar, e daí na Comigrar se pensou muitas alternativas e muitas, né, mas ainda assim tá parado, assim, a gente ainda não teve nenhum avanço. Em termos de avanço concreto que a gente teve, daí para nós que trabalhamos no âmbito das... Então, esse ano, pela primeira vez, saiu dentro do edital da extensão do MEC, para a gente, né, que está atuando nas universidades, saiu o edital ProEst, uma linha para quem trabalha com migrações e refúgio. Então, nosso grupo aqui se inscreveu, da URGS, vários... Foi 94? Foi 90 e alguma coisa. Não sei se vamos ganhar. Então foi a primeira vez, e isso aí também já vem fruto da Comigrar, sabe? Que daí o MEC entendeu que as pessoas estão trabalhando nas universidades e realmente a gente atua até hoje sem dinheiro algum. Então já foi um avanço. A gente está pelo menos previsto dentro de um edital de trabalho de extensão para dar algum tipo de assessoria a essas pessoas. Também tem o trabalho das universidades, que fazem parte da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, né, que é um grupo de universidades que conveniam com a Acnur no Brasil para trabalhar com o tema. Aqui na URGS a gente foi assinado em 2013, e daí em 2014 nós já sediamos o seminário, que esse ano vai ser lá em Dourados. Então, nesse caso, assim, do refúgio, que é para uma população bem restrita, a gente até consegue ver algum avanço, né? Pelo menos a gente está conseguindo, né, desenvolver algum trabalho. Mas a questão dos imigrantes que estão pelo escopo da Lei 6.815 e por essa mudança da lei ainda não está, não sei, eu não me sinto muito motivada, né? Acho que a evolução ainda vai demorar um pouco, assim. Acho que é vontade política, né? A gente sabe como é que as coisas são em qualquer lugar e principalmente no Brasil, né? Infelizmente tem temas que não são prioritários, imigrantes não votam, né? Só pessoas naturalizadas votam e a gente sabe que o interesse sempre está centrado nisso. Só para completar, tem esse projeto referido pela Aline, é a 6ª tentativa. Desde que o Estatuto do Estrangeiro foi criado, em 1980, o governo brasileiro, desde o Fernando Collor até a Dilma Rousseff, teve 5 tentativas de criar um novo Estatuto do Estrangeiro, uma nova lei de migrações, para equilibrar com o Estatuto dos Refugiados. E todas elas não eram prioridade. No governo Fernando Collor foi a primeira tentativa, foi arquivado. No Fernando Henrique Cardoso, uma outra tentativa, muitas emendas, foi arquivado. No governo Lula, 2 tentativas, uma do Senado e outra da Câmara dos Deputados, também foram arquivadas, porque alguns pontos já estavam ultrapassados. E agora, no governo de Dilma Rousseff, mais uma tentativa. Ou seja, falta vontade política. Do ponto de vista da ciência política, é isso que falta.
falta virar prioridade, tema prioridade tanto na Câmara quanto no Senado Federal e no Poder Executivo também. Pedir para dizer teu nome e falar em pé, que o Nelson está te filmando ali. Olá, Verônica. Queria fazer uma pergunta então, para a professora Aline e para o professor César, que é uma questão que eu acho que preocupa bastante, né, quem trabalha e quem estuda direitos humanos, que é essa questão das políticas migratórias, que vocês já tinham falado, mas que está ocorrendo toda essa discussão na União Europeia hoje em dia, né, e também a gente assoma isso à Inglaterra também, sobre essa questão de muita dificuldade de acesso que querem criar, né, aos migrantes e aos refugiados, principalmente esse acesso que vocês já tinham falado pela Itália. Eu queria saber qual é a opinião de vocês a respeito, né, assim, qual é a opinião também do Acnur, né, em relação a essa questão, e o que isso, sendo a União Europeia, né, tendo a força política que tem mundial, o que isso pode trazer de reflexos negativos, né, tanto aqui para o Brasil, né, como para outros países, né, em que essa questão ainda, como a gente viu aqui, a gente viu as discussões, ainda é uma questão frágil, né, e que tem muitas discussões a respeito. Obrigada. Bom, Jaqueline? Verônica, tem vários artigos sobre o papel da União Europeia e do espaço deles europeus sobre o problema deles não estarem respeitando o non-refoulement, né? O princípio do direito internacional, que não é para devolver. A Anistia Internacional está denunciando, desde pelo menos 2000, a primeira denúncia em 1997, 2013 eles fizeram nova denúncia sobre o papel das guardas costeiras, inclusive dos países da União Europeia e da Austrália e dos Estados Unidos, para impedir que essas pessoas cheguem no território e peçam refúgio. Eles estão interceptando no mar. Tanto a guarda costeira americana e australiana defendem esta prática, para impedir que, como eles podem pedir refúgio e aí a burocracia impedir eles serem imediatamente devolvidos, eles interrompem no mar e acreditam que não estão violando direito internacional e sem responsabilidade internacional. A Anistia Internacional, em todos os seus relatórios, o de 2013 principalmente, é o mais robusto sobre denúncia contra a Austrália, contra os Estados Unidos e contra a União Europeia. Em relação à prática agora, eu acredito muito assim, grande parte dos refugiados está nos países ao lado das grandes crises internacionais. A maior parte dessas pessoas que está tentando passar o mar Mediterrâneo, a maior parte deles, ainda que sejam potenciais refugiados, eles não são a grande parte dos refugiados. Eles ficam nos países do lado. Eles não têm dinheiro suficiente para conseguir atravessar ou pagar coiotes para conseguir chegar no espaço europeu. Então, assim, se não houver um entendimento entre os países do Hemisfério do Sul com os países do Hemisfério do Norte no âmbito da ONU, para, vamos dizer, fortalecer os países ao lado ou tentar políticas de prevenção às explosões de crise, de guerras desse tipo, o problema vai continuar acontecendo. E o discurso vai ser sempre a criminalização das migrações internacionais. Então, é uma solução paliativa para resolver o problema. Vamos, então, usar a nossa guarda costeira para impedir que eles cheguem até aqui e vamos criminalizar todos eles, ou pelo menos a maior parte deles, impedindo que eles cheguem no território. Então, assim, guardar as devidas proporções é uma solução paliativa, uma solução pontual, como o Brasil tem feito internamente, né? É bem interessante se a gente vai ver os dados do Acnur. Bom, os dados do Acnur, né, tanto em português ou da página em inglês, estão acesso para todo mundo, quem quiser ver. Se a gente vai ver a quantidade de pessoas que solicitam refúgio na Europa ou nos países que estão ao lado dos conflitos, a gente vai ver que isso é muito fomentado por um discurso europeu para dizer que o fardo, né, chamando pessoas, né, de fardo, o fardo é deles e que não é verdade. Os números rebatem, a gente sabe bem. A gente também tem que pensar outras coisas que eu acho que são bem importantes, principalmente a questão histórica, né? Os países europeus colonizaram a África,
né, tiraram o que puderam e depois se retiraram. E cadê a responsabilidade desses países, né, agora com as dificuldades do continente e de outros locais? A gente também sabe que tem toda uma questão, que é uma questão atual, mas que pouco se fala, da indústria armamentista, né? Quem é que fomenta os conflitos? Quem quer vender arma, né? Onde é que estão as indústrias de arma, né? Acho que não é muito difícil a gente juntar as coisas e ver realmente o que de fato, o que é comprovável e o que são os discursos que estão por trás disso. E é bem, eu concordo completamente com o César, que é bem isso. Ou a ONU passa a atuar de fato, igualmente para todos os países, né? E, né, imputando aos que devem, né, coisas, né, responsabilizando, porque a gente, né, sabe que os países grandes não são responsabilizados, ou realmente, assim, a visão é catastrófica dessa continuidade de os países serem culpabilizados, as pessoas vitimadas e nenhuma solução ser tomada, ser achada, né? Então, antes de encerrar, e vou passar a palavra para vocês em seguida, a gente sempre tira uma foto que vai para a penúltima página, a terceira página, 17, é porque varia, quando a gente faz com 32 é 16, mas quase a última página do jornal a gente tira uma foto registrando o momento, e daí assim, enquanto a gente não tirar a foto, daí pedir para não fazer uma fila lateral para não dispersar, porque todo mundo vai receber o certificado, talvez um pouquinho mais demorado ou não, mas minha mãe aí, que é meu braço direito e esquerdo, está sempre aqui me ajudando. E então eu peço para vocês não se desloquem, fiquem aí, mas daí depois levanta. Eu vou passar a palavra para os dois para deixar os contatos e também alguma consideração final. Daí depois que eles terminarem, a gente se levanta e eu vou pedir para vocês ficarem aqui para tirar a foto e os familiares ficar pertinho da plateia. É que já estamos com o tempo encerrado agora para pergunta, mas eu vou dar as considerações finais para vocês. Daí podem conversar nos bastidores. Tá bom. Eu sou o pai da Aline. Então tá. Eu só queria acrescentar uma coisa. Rápido, pai. Tem que ser rápido, pai. Bom, está aqui a minha esposa, outra filha e tem uma que está ali. Quando ela foi em Haiti, na Força de Paz, eu pertencia à primeira força de paz criada no mundo, a UNEP, United Nations Emergency Force, na faixa de Gaza, para os conflitos árabe e judeu. Eu fui para lá dia 4 de julho de 63, fiquei no deserto do Sinai durante 13 meses, fazendo as patrulhas. Agora, estou com 75 anos e convivi com os palestinos, inclusive aprendi a falar, e me orgulho da minha filha, porque quando ela estava no Acnur, ela fez, aquele pessoal que veio da Jordânia, que ela fez o repatriamento aqui no Rio Grande do Sul, parava ali no hospital ali na Glória, eu ia lá, seu Ali, tudo, então tem muitas recordações. Eu tenho a água do Mar Morto guardada, tem um pedaço da Pedra da Pirâmide, a mais alta que eu escalei com guia, e em 1988 nós ganhamos pela nossa primeira força de paz do mundo, né, a UNEP. Depois veio Timor e tal, nós ganhamos o Nobel da Paz. Tá? Eu estou muito orgulhoso da minha filha. Obrigado é shukran. Esse é meu pai. Então eu queria agradecer a presença de todo mundo e dizer que então falar de novo, né, da nossa atuação ali na Faculdade de Direito, no Serviço de Assessoria Jurídica da URGS, no GAIRE, que a gente atende então migrantes, refugiados, estudantes internacionais. Temos página no Facebook, o pessoal quiser curtir, a gente está sempre divulgando várias informações. E deixar nosso e-mail também, que é gairesaju@gmail.com, e a gente faz atendimento então para as pessoas hipossuficientes, então atendimento gratuito, atendimento tanto jurídico quanto da parte da assistência. Temos estudantes e profissionais de várias áreas, da psicologia, das ciências sociais, então quem tiver conhecimento de alguém que necessite alguma orientação jurídica ou de qualquer tipo de orientação sociocultural aqui, a gente está à disposição. E queria agradecer a presença de vocês. Obrigada. Agradeço também o espaço que a Carmela me deu, o convite da Aline. O meu e-mail é cesarsilva@ufgt.edu.br. Nós também, lá no Mato Grosso do Sul, temos uma cátedra de Sérgio Vieira de Mello, que vamos sediar o evento este ano, que é de 7 a 10 de outubro. Né? Todos convidados, se quiserem conhecer Bonito, somente, né? Que é ao lado de Dourados.
E assim, dizer que é uma causa assim, que me traz muito, ela atinge meu coração, porque eu trabalho com esse tema desde 2004. Eu sou filho da URGS. Na década de 90, eu fico até assim, bastante orgulhoso em saber que o SAJU da URGS, que eu fiz parte nos anos 90, continua com o trabalho, só que na época, na década de 90, era a questão social e fora cola, né? Que fazíamos em 91, 92, 93. E agora, vendo que há um trabalho especificamente sobre a população migrante, que naquela época nós só fazíamos trabalho sobre a regularização fundiária em Porto Alegre. E agora também um trabalho específico sobre migrantes e refugiados, que assim, para completar, o Rio Grande do Sul é o 4º estado brasileiro, né, que tem comitê sobre esse assunto. Esse assunto é tão, assim, não prioridade, que somente 4 estados brasileiros têm comitê estadual sobre a causa dos refugiados. Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. De onde eu venho, o Mato Grosso do Sul não considera um problema, porque eles mandam todos para São Paulo. Eu vou pedir para vocês ficarem aqui e o pessoal levantar, que eu daqui de cima faço a foto. Então vocês fiquem aqui de frente para mim. Podem ficar onde estão, por favor. E agradecendo a presença de todos, agradecendo o Estúdio 31, agradecendo ao IDC, aos familiares da Aline, ao Dudu, a Fernanda. Obrigada a todos pela presença aí.